Oi, pessoal, tudo bem? Quero trazer para vocês hoje a análise de mais um currículo, do começo até o final, comentando detalhes sobre estrutura, sobre letra, sobre o layout completo, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o currículo de um cliente. Esse cliente ele fechou comigo a parte do currículo e a parte também da entrevista simulada, tá certo? Então, mudei aqui todos os dados, tá bom? Relacionados a ele, tanto dados da parte pessoal quanto da parte profissional. Porém, eu deixei a quantidade de linhas, tudo substituído para ficar no formato que ele mandou para mim e que vocês pudessem ver certinho, tá bom? Então, eu vou até aumentar aqui o tamanho da tela para que vocês vejam. Primeiro, olhem como era o currículo dele. Com a letra bem pequena, a gente pode ver que é um tamanho 9, um formato que não é muito comum de se utilizar. Ele não tem muito padrão, né, de letra maiúscula, letra minúscula, traz aqui palavras em aspas. Eu grifei aqui em vermelho porque eu quero comentar com vocês sobre essas palavras, tá bom? Mas notem o layout mesmo, notem que não está justificado, olha, é importante, né, seguir um layout, seguir um padrão para ficar tudo certinho. Então, é sobre esses detalhes que eu vou estar conversando com vocês hoje. E esse aqui é o formato que o currículo dele ficou. Vou mostrar aqui numa tela menor para vocês verem. Notem que o início e o final das linhas estão retinhos, acompanhando a linha, acompanhando a foto, tudo, padrão de letra maiúscula, coisas específicas que ficaram em estrutura de tópicos. Então, olhem o padrão total, né? É esse padrão que nós precisamos entregar para um recrutador analisar o currículo, tá certo? Então, agora vamos falar parte por parte sobre o currículo, pessoal. Vamos comentar, né? Então, na parte inicial, ele trouxe o nome completo dele, daí ele citou brasileiro, idade, casado, filhos, e-mail. Vamos parte por parte. Brasileiro. Não é necessário colocar a sua nacionalidade se você está no território no qual você está buscando uma vaga de trabalho, tá bom? Então, essa é uma informação que não é necessária. Idade, estado civil e filhos, né? A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão reconfigurando os seus pensamentos, né? Estão reconfigurando toda essa questão de como que fala? De preconceito, né? Tinha me fugido a palavra. Então, a gente está nesse momento. Existem algumas informações que podem abrir brecha para esse tipo de situação, né? E é tudo que a gente quer evitar. O currículo, ele é um documento profissional. E para você exercer a sua profissão, né, da melhor maneira possível, o que a informação da idade, estado civil e quantidade de filhos irá implicar? Então, a gente precisa pensar que nós vamos deixar no currículo informações relevantes para nossa atuação profissional, tá certo? Então, essas informações, elas não são necessárias. A sua nacionalidade você vai colocar se você estiver concorrendo a uma vaga de uma empresa estrangeira que está fora do Brasil, né? Talvez seja uma vaga home office e você está concorrendo, ou se você estiver fora do Brasil e concorrendo a uma vaga, tá certo? Ele colocou aqui o e-mail certinho, só que ele deixou colorido, tá vendo? Então, às vezes acontece isso com o endereço de e-mail. Então, é importante você colocar pretinho, né? Junto com todas as outras cores. Aí ele colocou o nome inteiro dele de novo e o telefone. Isso não é necessário. Você pode colocar somente o número de telefone, né? Pra gente deixar com menos informações, para que o recrutador coloque, bata o olho naquilo de fato que ele quer ver. Endereço completo, isso não pode. Então, a gente sempre orienta a colocar bairro, cidade e estado, tá certo? Brasil vai ser necessário colocar se for alguma vaga estrangeira. Aqui ele traz o Facebook.
Pessoal, é muito delicado colocar o Facebook, né? Você pode colocar Facebook e página de Instagram pessoal ou qualquer outra página pessoal se tiver conteúdo relevante para a área profissional, tá certo? Caso contrário, não é necessário. Então, vamos aqui ver como ficou o currículo dele, né? Então, o nome completo, bem destacado, cidade, estado, telefone, e-mail, CNH, AD, que a CNH é um diferencial para a função que ele está concorrendo, é importante ter essa informação. E ele tem disponibilidade para viagem, né? Atualmente a esposa dele trabalha na cidade que eles vivem, por enquanto eles não têm pretensão de se mudar, mas eles têm disponibilidade para viagem ou disponibilidade de deslocamento, né? Caso a oferta de trabalho venha de outra cidade. Então, o objetivo, a gente também deixou destacado o objetivo dele, que anteriormente também, né, já estava aqui no início, então, com relação a isso, ok. Ele quis deixar foto, então a gente deixou no cantinho. A foto pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Nesse caso, eu preferi colocar do lado direito, tá bom? Mas quanto a isso, é tranquilo. No currículo original, ele coloca um resumo profissional, ele conta de faculdade, de experiência profissional fazendo estágio na faculdade que ele trancou, ele conta uma longa história, tá? Quando que a gente usa resumo? Quando nós temos algum fato, algumas informações importantes a serem colocadas no currículo. Um exemplo disso são resultados obtidos, né? Por exemplo, você trabalhava numa empresa e devido a algum projeto que você implantou, alguma alteração na rotina de trabalho, entendeu? A empresa alcançou um lucro de X% ou reduziu os gastos em X%. Um resumo são informações adicionais que a gente coloca, né? Informações que não cabem ali nas experiências profissionais. No caso dele, era possível colocar tudo o que estava escrito, inclusive no resumo, dentro das experiências profissionais e dentro dos conhecimentos. Por esse motivo, a parte de resumo profissional acaba não entrando, tá bom? Aqui, como vocês veem aqui no currículo dele, depois do objetivo, a gente já entra diretamente nas experiências, tá certo? Outro detalhe, no caso dele, a gente colocou a formação depois das experiências. Por quê? Porque ele ainda não tem o seu curso de graduação concluído na área que ele precisa. Então, no momento que o recrutador está lendo o currículo dele, primeiro a gente precisa evidenciar as experiências que ele teve, falar para o recrutador, olha, ele sabe o que ele está fazendo. Depois que a gente deixa a informação de que a graduação ele ainda não concluiu, mas está no caminho, tá certo? Por isso que nesse caso a gente altera. Aqui ele trouxe graduação que ele parou, graduação que ele está ainda, curso complementar. Ele já coloca idiomas aqui nesse formato. Notem que não tem muito um padrão, né? Ele abre parênteses, espaço, começa, aqui ele abre parênteses e começa escrevendo. Não, a língua que ele coloca espanhol, nível baixo em conversação e escrita, inglês, nível baixo a médio em conversação e escrita. Então, assim, são informações que, na maioria das vezes, não são diferenciais para vagas. Por quê? Quando as vagas requerem espanhol e inglês, normalmente é de nível intermediário para cima. Então, essas são informações que não são interessantes constarem em currículo. A gente vê aqui que são informações para fazer volume, tá certo? E depois que ele traz um histórico profissional, né? Tanto da experiência, um histórico profissional do que ele trabalhou. Mas notem que ele traz alguns elementos, asterisco. Aqui ele queria escrever região e acabou saindo religião. Aqui embaixo também ficou palavrinha grudada.
Então, é muito importante, aqui a gente sabe que foi confusão na hora da digitação, né? Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que escrevem e não leem o currículo. Então, é muito importante ler o currículo 2, 3, 4, 10 vezes depois que você escreveu, porque o nosso cérebro fica acostumado com aquilo que a gente escreveu, né? E às vezes a gente demora para identificar alguma confusão na digitação, mas é muito importante olhar para evitar esse tipo de situação, tá bom? Então, aqui ele traz, né, informações sobre atuação profissional. Aqui ele traz as regiões que ele tem interesse e informações complementares, né, que além da atuação administrativa, ele possui inclinação para outras áreas e tal, essas informações. Então, nós vamos falar agora de como ficou o currículo dele. A gente precisa sempre seguir um padrão no momento da digitação, então precisa ter um padrão. Padrões de tamanho de letra, padrão de cor, padrão de margem, padrão de tudo, tá bom? Então, sempre que a gente vai colocar as experiências profissionais, a gente precisa pensar qual é a informação que eu vou colocar primeiro. É o nome da empresa? Então, o nome da empresa em negrito. Depois eu vou colocar a função, depois a data de início, né, o período que você está, e em seguida colocar o que você executa, né, as suas atividades, e seguir um padrão em todos esses relatos, para que fique uma coisa bonita mesmo para o recrutador identificar, tá certo? Então, algumas informações vão em negrito, outras não, e isso vai ser de acordo com a experiência que você tem. No caso dele, a formação acadêmica vem depois, porque ainda está em andamento, né? E é um requisito muito importante para as vagas que ele está buscando, tá certo? Nas informações adicionais, a gente coloca em primeiro o curso que é de extrema importância para a função, né? Então, é na área financeira, então a gente já traz num primeiro momento. Em segundo, a gente traz a informação daquela faculdade que ele não terminou, né? Ele fez 1 ano e meio de uma faculdade que é importante. Na verdade, é importante em qualquer área, porque são conhecimentos de uma pessoa que resolve as coisas, né? Que ajuda as pessoas a resolverem as coisas. Então, a gente também traz essa informação de uma maneira destacada. Depois, a gente coloca outros conhecimentos na parte do pacote Office, conhecimento e experiência profissional na área comercial, porque é uma informação relevante para a função que ele está buscando, e outros cursos relacionados a essa área também. Bom, pessoal, esse é a carinha do currículo, de como ele ficou e como ele chegou até mim, né? Nessa montagem, várias coisas são levadas em consideração para decidir qual informação que vem primeiro, qual informação que vem depois, o que dá para tirar do currículo, o que não dá, mas de uma maneira geral, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.